Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar um assunto que é sobre expressões e cálculo algébrico. Primeira coisa, a gente vai ver para que uso das letras, como é que se faz para representar o uso das letras para representar os números, tá? Então, na antiguidade, a falta de símbolos para indicar os números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Vitté, quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Exemplo: você já sabe que a área de um retângulo é a mesma coisa que o produto do comprimento pela largura, né? Ou seja, multiplicar um lado vezes o outro, o comprimento vezes a largura. E que a área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado. Ou seja, como o quadrado tem todos os lados iguais, então, em vez de fazer 2 vezes 2, eu faço 2 ao quadrado. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Tem essa figura, essa e essa. Bom, a letra A, para calcular a área, o que eu faço? Como eu já identifiquei que é um quadrado, porque tem as medidas iguais, então a área dele é o quê? É 3 ao quadrado. A área do segundo é um retângulo, então é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, tanto faz. Ou ainda lado vezes lado, ou seja, A vezes B. E a outra é 2A vezes Y. Então, das expressões que você escreveu, que a gente escreveu, para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando apenas números? Qual delas? É a primeira, né? 3 ao quadrado. E de números e letras? É a letra C, né? É a terceira ali, ó. 2x vezes y. E apenas letras? Qual que é? É a B, que é A vezes B. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era para indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, esse x ao quadrado, como é que a gente lê? Que é o quadrado de um número. Então, quando eu estiver falando a frase quadrado de um número, significa o quê? Que eu quero o x ao quadrado. E esse 4y significa o quê? Que é o quádruplo de um número. Esse número pode ser representado por qualquer letra. O x e o y é o mais utilizado, mas pode ser o a, b, c e assim por diante, tá? E essa aqui, c sobre 2, como é que a gente fala? Como é que a gente escreve isso aí? É a metade de um número, tá? Esses são alguns exemplos de como a gente transforma, tá? Letras em números. Então, da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representa o quê? A soma desses dois números. Quando eu falo dois números, significa que eu tenho dois números diferentes. Então, para representar, a gente sempre usa duas letras diferentes, que pode ser X e Y, ou A e B, por exemplo. E A menos B representa o quê? A diferença entre esses dois números. A palavra diferença significa conta de menos. E entre esses dois números significa que eu tenho dois números diferentes, que eu usei o A e o B. E A vezes B ou B vezes A representa o quê? A palavrinha produto. É um produto desses dois números. Então, quando está dizendo que é produto, significa que é conta de vezes. E como ele falou desses dois números, significa que são dois números diferentes, portanto, duas letras diferentes.
tá? E se eu tiver A dividido por B ou A sobre B? Como é que a gente usa a palavrinha? A palavrinha, tem que lembrar, é quociente ou divisão de A por B, tá? Então, só relembrando aqui, se eu falo a soma, significa mais. Se eu falo a diferença, significa menos. Se eu falo produto, significa vezes. Se eu falo direto divisão ou se eu falar quociente, eu estou me referindo à divisão propriamente dita. Agora, na geometria, se representa a medida de um lado de um quadrado qualquer, temos que... Oh, meu Deus, tem um errinho ali. Então, eu tenho esse quadrado aqui de medida A, certo? Bom, se eu quiser calcular o perímetro, o que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Então, eu posso somar aqui A mais A mais A mais A vai dar 4A, certo? E esse A ao quadrado indica o quê? Indica que eu estou querendo a área daquele quadrado. A área o que é? É um lado ao quadrado, que nesse caso aqui está representado pela letra A. Então, é a área desse quadrado. Então, tudo a gente traduz na matemática. Então, do português para a matemática, a gente consegue traduzir também, tá? Então, é isso, pessoal. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.